Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que Mudam, um podcast sobre inovação social e o mundo, onde partilho consigo as histórias das pessoas que estão a marcar o presente e que prometem mudar o mundo. Eu sou a Nicole Antunes, faço parte da equipa do Centro de Inovação Social e hoje recebo comigo Rui Quaresma, professor de Gestão na Universidade de Évora e docente do curso de Inovação e Empreendedorismo. Professor, agradeço desde já ter aceito o convite para estar aqui hoje. Para quem nos ouve, uma breve contextualização, dizer que o professor tirou a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade de Évora, mestrado em Gestão e Estratégia Industrial na Faculdade de Economia e Gestão de Lisboa e o doutoramento em Gestão pela Universidade de Sevilha. Não sei se pensou alguma vez que depois, quase 5 anos depois de ter acabado o curso e de ser sua aluna, iríamos estar aqui a falar, mas só prova mesmo que a universidade é um elo de ligação entre o mundo académico e o mercado de trabalho e por isso é um gosto recebê-lo aqui. Olá Nicole, bom dia, obrigado pelo convite, de facto é uma surpresa e quando a Nicole me convidou tive que fazer um esforço e depois perguntar à Nicole de onde é que nós nos conhecíamos, porque são tantas caras. Na verdade, já são muitos anos como professor, muitas caras, e é difícil fixar, enfim, os nomes e lembrar, às vezes, contextualizar onde é que eu estive com aquela pessoa, em que contexto, ou em que disciplina, ou em que ano. Por isso foi com satisfação que, por um lado, reencontrei a Nicole e depois este convite para que aceitei com bastante gosto para participar neste podcast. Muito obrigada, professor. Começava por lhe perguntar algo que pode ser simples para o professor responder, mas o que nós sabemos é que a área da gestão é muito vasta e o professor, onde é que no seu percurso académico surgiu o bichinho do empreendedorismo? Ou seja, quando começou a estudar já tinha em mente que iria culminar no empreendedorismo ou isso veio depois? Não, na verdade veio depois. Enfim, eu, como costumo dizer, uma forma de dizer que já tenho há alguns anos, comecei, já venho desde o século passado, nasci no século passado, concluí a licenciatura no século passado, o mestrado também, e portanto quando na licenciatura em gestão, na altura gestão de empresas, na altura uma licenciatura de 4 anos e meio, mais meio ano, para quem quisesse optar pelo trabalho de fim de curso, portanto na verdade era uma licenciatura em 5 anos, mas pronto, isto para dizer que no século passado, mesmo na Universidade de Évora ainda não se falava de empreendedorismo. A Universidade de Évora foi pioneira em Portugal a introduzir a temática do empreendedorismo no ensino superior. Isso aconteceu com o professor Shomodip Sarkar, que é o professor catedrático do Departamento de Gestão, o primeiro catedrático em empreendedorismo e inovação em Portugal, e foi com ele mais tarde, quando já era docente do departamento, que ele me puxou para a equipa de empreendedorismo e inovação. Comecei a colaborar com ele de forma, enfim, reduzida e depois, enfim, não só porque realmente me despertou o interesse e fui gostando cada vez mais da temática do empreendedorismo e também começando a realizar alguma investigação, porque não é só, enfim, gostar, também é preciso haver alguma investigação, enfim, fui-me apaixonando e entrando cada vez mais na lecionação das unidades curriculares de empreendedorismo, primeiro e segundo ciclo e, enfim, e aqui estamos. Portanto, não, em rigor não foi algo que quando era aluno já pensasse nisso, não, surgiu mais tarde, mas, enfim, cada ano que passa mais entusiasmado com a temática do empreendedorismo. Ótimo, é bom sinal, então. E penso que já me respondeu também a uma das perguntas que eu lhe queria colocar, que era de facto se achava que a Universidade de Évora tinha acompanhado a evolução das tecnologias no sentido do empreendedorismo. Porque sei que os seus principais interesses de investigação também se baseiam muito na área de sistemas de informação, que é todo um mundo por si só, mas que, se na sua perspectiva, já era dado adquirido que a evolução das tecnologias iria causar aqui um boom de empreendedorismo e se isso foi algo que tinha credibilidade dentro da Universidade de Évora, se a Universidade acompanhou essa tecnologia. Eu penso que sim, vamos lá ver, muitos dos negócios empreendedores e quando em sala de aula, enfim, começa a desafiar os alunos a darem ou indicarem possíveis ou pessoas que sejam
que eles possam dar como exemplos de empreendedores ou negócios empreendedores. Invariavelmente os exemplos surgem sempre à volta de ou de pessoas ou de atividades, negócios que claramente são muito baseadas nas tecnologias de informação e comunicação, muito ligadas, hoje fala-se mais ao digital, enfim, de facto quando eu fiz o meu doutoramento era muita questão dos sistemas de informação, na altura a minha investigação foi sobre a questão do comércio eletrónico, hoje já não se fala em comércio eletrónico, depois começou-se a falar em negócio eletrónico, hoje é mais o digital e é todo um conjunto de possibilidades que o digital, e por digital estamos a incluir tecnologias de informação e comunicação, que incluem máquinas, incluem programas, incluem pessoas, incluem alteração de procedimentos. E eu penso que sim, a Universidade de Évora soube e bem adaptar-se, enfim, os vários docentes que integram o departamento de gestão e outros que também, enfim, têm colaborações na área, não só do departamento de economia, como também do departamento de informática, que souberam acompanhar e percebermos o potencial que, por um lado, as tecnologias de informação e comunicação têm, portanto, hoje é mais a transformação digital, e também ligar isso ao empreendedorismo e à inovação. E temos aí, eu diria que, o alinhamento perfeito das estrelas para novas ideias muito interessantes e para ajudar ou para contribuir para o desenvolvimento económico e social do país e da região. E acha que os alunos também acompanharam a evolução das tecnologias no sentido em que consegue identificar alguma tendência com tantos anos de ensino? Tenho a certeza que já aí passaram centenas de projetos e ideias pelas mãos. Consegue identificar alguma tendência de o que é que os alunos têm ideias para resolver agora? Os projetos têm mais a ver com algum tema? Estou a pensar, por exemplo, na questão das alterações climáticas, se é algo que há mais projetos agora por parte dos alunos do que havia antigamente, ou se acha que tem sido de forma linear de vários temas e que não há bem uma tendência por parte dos alunos dos projetos que apresentam? Não, há claramente há uma tendência, mas uma tendência no sentido de os temas dos trabalhos que os alunos vão apresentando vão variando e revelam preocupação com aquilo que está a acontecer. Ou seja, inicialmente os alunos às vezes parece que não estão a ouvir, mas depois quando chega às ideias, à fase de apresentação de ideias em que eles trazem os seus projetos, na verdade eles revelam que estão preocupados e os temas vão variando. Eu recordo-me que há uns anos atrás houve um ano, não sei porquê, enfim, alguma coisa terá passado, um grupo, as ideias dos alunos giravam muito em torno de parques temáticos, parques de diversões. Isso que acabou completamente. Os alunos agora estão muito focados em temas que eles realmente, que são temas atuais, a questão dos idosos que vivem sozinhos, a questão da desinformação ou das fake news, e portanto tem havido uma evolução nas ideias que os alunos apresentam, revelam preocupação, ou revelam pelo menos que estão atentos àquilo que se está a passar. A questão das alterações climáticas também, porque também tem havido ideias relacionadas, por exemplo, com a questão do desperdício alimentar, o que obviamente está ligado com as alterações climáticas, quer dizer, pode ser causa, pode ser efeito, pode ter consequências. E, portanto, os alunos têm acompanhado aquilo que são as preocupações mais atuais e a forma como eles pretendem abordar também e procuram soluções para esses problemas ou para esses desafios societais, também acompanha aquilo que hoje temos, acompanha a tecnologia, aquilo que a tecnologia permite ou não fazer. Hoje, por exemplo, quando ainda ontem falava disso, alertava-os para cuidado para não tropeçarem numa pequena armadilha, mas ainda ontem falávamos da questão de provavelmente eles agora dentro de uma semana têm que fazer uma primeira apresentação em que vão trazer um problema e uma solução, e chamava a atenção deles para o facto de se calhar algumas ideias vossas vão andar em torno dos idosos que vivem muito sozinhos, precisam de companhia, precisam de quem os ajude em algumas atividades do dia a dia. Cuidado, não procurem apresentar soluções que são todas elas baseadas em tecnologias, porque se calhar os idosos podem ter alguma dificuldade. Bom, mas isto para dizer que eles provavelmente até podem acabar por apresentar esse tipo de problema, uma solução baseada em tecnologias, mas
vão estar atentos a isso e vão encontrar ou apresentar soluções criativas, imaginativas para isso. E no meio de tantas ideias e tantos projetos, houve algum ou alguns que o marcaram, ou é difícil escolher favoritos no meio de tantos alunos e tantas ideias? Claro que há alguns que marcaram, desde logo, um grupo de alunas que nós desde há alguns anos aqui na universidade temos trabalhamos muito também com a Junior Achievement Portugal, que desenvolve vários programas, nomeadamente um para o ensino superior, para a promoção do empreendedorismo. E há 2 anos nós tivemos uma equipa, portanto nós estamos em 24, em 2023, uma equipa da Universidade de Évora ganhou a final do Startup Program e representou Portugal na GENI, que é a maior competição europeia de empreendedorismo. E portanto foi com muita satisfação, obviamente, que isso aconteceu, e claro que esse grupo, 4 alunas, ficou a ideia e a sua apresentação ficou-me na memória. Uma ideia de desenvolvimento de uma app, uma plataforma para a troca de serviços remunerados ou não entre estudantes universitários. Podem ser remunerados se os estudantes tiverem condições, se eles não tiverem condições, por exemplo, alguém que sabe, lembro como é que era, alguém que sabe tocar guitarra e tem dificuldades em matemática, então pode pedir a ajuda de um estudante, de outro colega, através dessa plataforma. Bom, essa foi uma ideia que me marcou claramente pelo resultado que alcançou na disciplina e também depois no concurso da Junior Achievement. Desculpe, professor, interrompê-lo, mas esse projeto, o Trade, exato. O Trade, que agora está incubado connosco também no Centro de Inovação Social, e de facto é um projeto inovador e que nós temos todo o gosto também em ter cá, e também temos todo o gosto que cada vez mais vemos projetos que saem da universidade e que de facto se podem concretizar e que não acaba quando o curso acaba ou quando a cadeira acaba. E foi engraçado ter dado esse exemplo, porque agora também já estão incubadas connosco, e é que de facto também deixar aqui uma mensagem de esperança, que às vezes não é só a disciplina e a cadeira e não é só a nota que conta, não é? E que pode de facto a cadeira de empreendedorismo que o professor leciona pode abrir de facto portas para o futuro. Sim, na disciplina, atualmente a equipa somos 3 pessoas, eu, o meu colega Rui Fragoso e o meu colega Hernani Oliveira, e nós procuramos, claro que, e dizemos isso, ou eu digo isso, e nas aulas refiro muitas vezes isso, aos alunos, vocês podem olhar para esta disciplina como mais uma que têm que fazer e tentar apenas ter aprovação, ou podem tentar fazer alguma coisa diferente, porque é uma unidade curricular diferente. Agora depende, obviamente, sempre dos alunos e da forma como eles encaram isto. E nós estamos muito atentos às oportunidades que vão surgindo e, portanto, enfim, não é por acaso que eu também estou aqui, porque já conheço a Fundação há algum tempo, tenho participado em iniciativas, em diversas iniciativas da Fundação, sempre que posso, que consiga enquadrar nas atividades da disciplina de empreendedorismo e inovação, venho com os alunos. Divulgo muitas das vossas iniciativas, concursos aos alunos, e quando eu me apercebo claramente que há ali um grupo que pode beneficiar se aproximar da Fundação e participar em alguma atividade, faço inclusivamente uma abordagem pessoal, no sentido mais do que enviar um e-mail, que também envio, depois procuro falar com os alunos ou com as alunas e dizer olha, vejam lá, enviei-vos isto, claro. Vocês deviam de aproveitar. É o caso da Fundação, como pode ser o caso de outras iniciativas de outras organizações ou de outros programas. Mas, claro que saber, e lá está, não me surpreende que o Grupo Trade esteja incubado aqui na Fundação, porque, enfim, é evidente que o facto de elas terem ganho o concurso em Portugal, terem ido à Turquia, isso foi um estímulo extra, um prémio mais do que adicional e merecido, muito merecido, e isso faz a diferença depois na vontade dos alunos continuarem ou não a desenvolver a ideia. Eu digo sempre também aos alunos no início logo de semestre, é óbvio que nem todos quererão ser empreendedores, isso é absolutamente normal, mas também fica-se um bocadinho, não vou dizer triste nem desiludido, mas também me parece que se calhar
pode haver aqui um ou dois, num grupo de, em média são cerca de 100 alunos por semestre, que tenha essa vontade e no fundo o grupo trade, da trade, ou da ideia da app trade, revela isso mesmo, que é possível os alunos também haver alunos que efetivamente querem ser empreendedores, ou pelo menos, enfim, explorar mais para além da unidade curricular. E o professor tocou aí um pouco na importância de como os alunos levam a cadeira e um bocadinho da mentalidade dos alunos, e eu queria perguntar, talvez um pouco em tom de provocação, mas o que é facto é que quando nós falamos em características de empreendedores, ouvimos muitas vezes as palavras resiliente, focado, determinado, e não são tanto as palavras que se associam à geração mais nova hoje em dia. E o que eu queria perguntar é, os dados que temos mostram que de facto há vontade de fazer empreendedorismo, há cada vez mais jovens a fazer empreendedorismo, mas que também há aqui uma espécie de contradição, porque pelo menos em perspectiva geracional não é muito isso que se associa, ou pelo menos que se ouve com a geração de hoje em dia. E o que eu queria perguntar era, da sua experiência, acha que concorda com esta hipótese, ou seja, que os jovens querem e têm características necessárias hoje em dia para serem empreendedores, ou então que estamos a perder também essas características que se ouvem um pouco da geração mais nova, ou se estas duas verdades, ou se estas duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo? Da sua experiência diária, gostava que me dissesse um pouco a sua opinião. Eu acho que as duas coisas, infelizmente, porque uma delas não é assim tão boa, são verdades, ou seja, e eu até, vamos lá ver, há um tempo por acaso, foi a sessão em que iniciei as características, comecei a falar das características dos empreendedores. Os perfis, o que é importante, e antes, na aula passada, tinha feito que apresentei um teste que vale o que vale, mas pronto, só para os alunos verem qual é o seu resultado de acordo com aquele teste, que é um teste que está disponível na internet, se são mais ou menos empreendedores. O resultado do teste divide-se em 3 grupos: os que não têm nenhuma, enfim, competência característica para ser empreendedor, os que talvez possam ser empreendedores, mas para começar devem, enfim, começar a trabalhar em alguma empresa e depois logo veem se querem e conseguem ser empreendedores, e aqueles que claramente têm um perfil de empreendedor à partida. O resultado foi, do grupo que não podem ser empreendedores, 0 respostas, e depois foi muito equilibrado, 34 respostas naqueles que podem vir a ser empreendedores, 31 naqueles que podem ser empreendedores. Mas isto para dizer que eu alerto sempre os alunos, e aquele resultado, aquele teste, aquilo não determina rigorosamente nada. E chama a atenção deles que, na verdade, eles são, como pessoas mais jovens, por natureza, são pessoas mais irreverentes, mais despertas para aceitar coisas novas, para experimentar coisas novas, etc. A verdade é que, eu digo isso quando falo da importância da educação, do ensino, e dos 12 anos de escola que eles tiveram no mínimo até chegar à universidade, que se calhar os últimos anos foram um bocadinho muito focados em muito pouco espaço para a criatividade, para a inovação. Eu digo, isto não é uma crítica, é um facto, é assim que a escola funciona, e muito preocupados em preparar para fazer os exames de acesso ao ensino superior. E depois resta pouco tempo na escola para outras atividades mais em que se promove a criatividade, em que se dá espaço para a experimentação. E, portanto, por aí eu penso que, e depois os alunos, claro, e naturalmente as famílias, preocupam-se que os seus filhos, enfim, ou netos, sobrinhos, consigam aceder ao ensino superior e que, portanto, têm que estudar muito para ter boas notas. E isso, de alguma maneira, pode retirar-lhes aquele lado mais criativo, mais irreverente. Qual é a tarefa enfim, como é que eu olho para isto quando eles chegam à universidade? Bom, é tentar que na disciplina que eles recuperem essa irreverência, olhem identifiquem um problema, pensem numa solução e esperar que essa inovação, essa criatividade que todos temos, mas que se calhar vamos perdendo ao longo do tempo porque não há...
é difícil também às vezes aceitar a inovação e a irreverência, não é? Claro. Nem sempre é muito bem vista, pelo menos numa primeira fase, até que nos apercebemos que se calhar isto é diferente, mas vale a pena, pode dar bons resultados. E portanto, eu penso que os jovens têm todas as condições para vir a ser empreendedores. A questão é trabalhar nesse sentido. Nós, quando digo nós, que estamos do lado de quem está a educar, quem está a contribuir para a sua formação, e não só, e depois outras organizações e outras entidades que, no fundo, que são os stakeholders, ou todos aqueles que constituem o chamado ecossistema empreendedor, onde naturalmente a Fundação tem um papel importante, e como outras associações, enfim, não é por acaso também que nós nos associamos à Junior Achievement e participamos aqui e colaboramos com a Fundação José de Almeida e outras entidades da região, como o PACT, as associações empresariais, que nos colocam desafios, nos colocam problemas, que nós tentamos, pelo menos, dar conhecimento desses problemas e desses desafios e dessas necessidades aos alunos para estimulá-los, não é? Porque, claramente, será mais fácil, se calhar, com a irreverência e a criatividade e a forma diferente de olhar o mundo que eles têm, para encontrar boas soluções. Então, vê o futuro de forma positiva para o empreendedorismo, para os alunos de empreendedorismo? Vejo o futuro de forma positiva, com trabalho, não é? Não é uma coisa de, não acredito, vamos lá ver, que isto seja a receita fácil para resolver problemas, quaisquer que sejam os problemas. Agora, é mais uma abordagem, é mais uma forma de poder contribuir para o desenvolvimento social, económico, político e até de cidadania das pessoas. O que alerto sempre os alunos é, mesmo que vocês não queiram ser empreendedores, garantidamente aquilo que vocês podem aprender aqui e que podem desenvolver aqui pode ser útil até, eu até costumo começar a brincar, a primeira definição, digamos assim, a explicação daquilo que é o empreendedorismo, digo-lhes, vocês podem usar isto se quiserem criar condições para no próximo verão irem a um festival de verão, ou se quiserem fazer um interrail nas próximas férias de verão, porque vão ter que reunir recursos, vão ter que planear, vão ter que gerir orçamentos, vão ter que tomar decisões. Portanto, claro que depois também digo, espero que seja muito mais do que isto o empreendedorismo para vocês, mas podem não querer ser empreendedores, mas garantidamente isto será muito útil na vossa vida futura. Há sempre alguma coisa a retirar. Professor, gostava de conversar mais tempo consigo, tenho a certeza que tínhamos inúmeras questões que podíamos falar. O que é facto é que o nosso tempo está a chegar ao fim. E para terminar, queria apenas ainda mencionar que o professor já publicou em inúmeros artigos, já esteve em várias conferências nacionais e internacionais e é responsável até por alguns projetos na Universidade de Évora. Todos os dias, quando está a dar aulas, ajuda os alunos, as pessoas, os empreendedores a concretizarem e a realizarem aquilo que são as suas ideias, os seus projetos e, para alguns, podemos até dizer os seus sonhos. E para terminar, queremos trocar então de perspectiva e perguntar-lhe ao professor Rui qual é que é o seu maior sonho. Eu diria que enquanto professor era conseguir ter de facto todos os anos mais alunos com a garra e o espírito que teve a equipa Trade. E não só, há pouco perguntava-me a alguma equipa, houve uma outra equipa também, outro grupo de alunos, melhor dizendo depois de equipa, porque depois eles também participaram no concurso da Junior Achievement, mas houve um outro grupo de alunos, por acaso esses todos de Engenharia Informática, que também me marcou pela sua apresentação, pela ideia, pela originalidade da ideia, pela forma como chegaram ao fim, entre aspas, concluíram a disciplina. E no fundo quer o grupo da Trade, quer este grupo de alunos de, salvo erro, 4 rapazes e uma rapariga de Engenharia Informática, ou 3, 1, chegaram ao fim, ver aquele progresso, aquela evolução, isso é muito, muito gratificante. E portanto o meu maior sonho é conseguir não é um sonho, mas é que todos os anos
houvesse esses alunos que entram de uma maneira e saem de outra completamente motivados, e não quer dizer que venham a ser empreendedores, mas com mais garra. Eu diria que isso é uma coisa que me deixará muito satisfeito de todos os anos conseguir isso. E esperemos que aconteça, professor. Foi um gosto recebê-lo. Votos de bom sucesso para continuar a sua disciplina, que este ano saiam também projetos marcantes e inovadores. E até à próxima oportunidade. Muito obrigada por ter vindo. Despedimos-nos também dos nossos ouvintes. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio do Conversas que nos Mudam. Muito obrigado. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, Programa Interreg 6A, Espanha-Portugal, no âmbito do projeto EVS Impact.